Olá, internautas! Estamos começando um trabalhismo na história. Eu sou Henrique Matiense, coordenador do Centro de Memória Trabalhista, e o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que o jornalista José Augusto Ribeiro, autor da Era Vargas. Ele me conta uma história que o Niemeyer falou para ele que ele não gosta de ser chamado de senhor, porque não é dono de escravo. É isso mesmo, Zé? Você não pode ser chamado de senhor, segundo o Niemeyer? Olha, assim como o Oscar Niemeyer, eu prefiro ser chamado de você. Mas é difícil, né? Porque, primeiro que você é um monumento do jornalismo brasileiro, né? E a gente tem um respeito profundo pela sua obra, pela pessoa que você é, né? É um pouco difícil não me chamar de senhor, mas eu vou procurar aqui, né, respeitar esse seu Tenta, pedido, tenta, né? depois acostuma, né? Certo. Zé, é o seguinte, você fez um grande artigo falando do livro do Ciro Gomes, né? Que é o livro hoje que está em debate no Brasil. O prefácio do livro é feito pelo Mangabeira Unger, que diz nesse seu prefácio que o livro é um grande manual. Você concorda com o Mangabeira? Você vê o livro do Ciro Gomes como um grande manual? Vejo, tanto que eu peguei carona no prefácio dele e já no começo do artigo eu menciono isso, o livro como um manual para os inconformados, ou seja, para as pessoas que não se conformam com a situação que nós estamos vivendo, muito agravada agora pelo Covid, pela Covid-19 e pela desumanidade que está cercando tudo isso, né? Então, a gente precisa ser inconformado para fazer com que as coisas mudem. É o que o Ciro propõe. Agora, esse inconformismo do Ciro, que ele relata no livro, é o inconformismo, por exemplo, do Getúlio. É um inconformismo, por exemplo, do Jango, do Brizola. O trabalhismo é uma força política inconformada? É, aliás, não há força política que promova avanços, que melhore as condições de vida numa sociedade, que não seja inconformada. O conformismo é a passividade, é você dizer, olha, é fatal, não tem como sair disso. Aquela história que eu não me lembro se está no prefácio do Mangabeira ou já no livro do Ciro, é a pessoa que acha que o Brasil não tem jeito. E o Ciro disse assim, tem jeito, teve, tem jeito sim, e já teve, né? Na era, nos anos que seguiram a Revolução de 30 e ao início da Era Vargas, por exemplo. E o que ele diz em seguida é que nós, nessa situação que nós estamos vivendo, nós precisamos, deixa eu ver aqui, precisamos de um plano de recuperação como o de Vargas em 1930. 1930 foi uma revolução, depois que o modelo da República Velha se esgotou e se degradou, com a fraude eleitoral, com aquela história do Aston Luiz, que a questão social era caso de polícia, a revolução foi inevitável. O Getúlio tentou até evitar, tentou uma solução pacífica por via eleitoral, mas não foi possível. Hoje, eu acredito que, pela via pacífica, pela via eleitoral, que é a que o Ciro está trilhando, nós vamos conseguir, e a sugestão inicial dele é essa: precisamos de um plano de recuperação semelhante ao de Getúlio Vargas, em seguida a Revolução de 30. Zé, dentro do seu artigo, você coloca que a Era Vargas foi uma interrupção na nossa história. O Getúlio inaugura três princípios básicos que, pelo menos na minha avaliação, eu vejo. O conceito de soberania nacional foi a primeira vez que o Brasil teve esse conceito de soberania nacional. A questão dos direitos sociais, né, de uma certa forma, com a abolição da escravatura, não deu direitos sociais a uma massa de marginalizados, o Getúlio dá esses direitos sociais. E a terceira é a industrialização. Isso tudo foi interrompido. O Ciro é a continuidade dessa plataforma que o Getúlio colocou na Revolução de 30, esses três princípios? É. Então, outra coisa que ele diz, ele elenca 4 setores industriais que precisam ser recuperados. Em seguida, fala na construção civil, que é uma indústria que ocupa muita mão de obra, né? Contribuiria muito para
reduzir o desemprego, se não para acabar com o desemprego. E ele é explícito, diz, olha, está na hora de acabar com o déficit habitacional no Brasil. O que é que eu entendo que isso significa? A Covid-19 mostrou pela televisão aberta, por todos os canais, entrando arrasadoramente na casa dos ricos, que para você proteger os ricos, você tem que proteger os pobres. O pobre lá na favela não tem nem água para lavar as mãos e também não tem sabonete, né? Então, quem mora na favela é a faxineira da família rica, é o motorista, né? É a cozinheira, né? Então, na sociedade que montaram aí, tem essa interação em que o mundo, o paraíso dos ricos, né, convive com moradores do inferno dos pobres. Então, tem que acabar com isso. E aí o Ciro vai direto, até profeticamente, ele escreveu isso antes do coronavírus, quando ele diz que é preciso acabar com o déficit habitacional que existe no Brasil. Acabar com o déficit habitacional implica acabar com as favelas, né? Isso, na minha visão, constitui um verdadeiro programa de reforma urbana. E ele inclui, junto com o fim do déficit habitacional, um grande programa de transporte público. Porque o que nós estamos vendo em presença aí da coronavírus? O ônibus e o vagão do metrô e o vagão do trem lotados são barracos de favela móveis que andam de um lado para o outro. As pessoas estão lá dentro como estão nos barracos das favelas, uma contaminando a outra, né? E isso tem que acabar. Quer dizer, o Brizola, por exemplo, investiu, no segundo governo dele, investiu muito na linha vermelha, que liga a Baixada Fluminense ao centro da cidade do Rio de Janeiro, para facilitar a locomoção daquela multidão de trabalhadores que vive nas cidades hospedeiras, em torno do Grande Rio, e tem que vir ao Rio, ou para o centro, ou para o sul, para trabalhar. Então, o Ciro associa as duas coisas, o programa habitacional e o programa de transporte público. Na verdade, o Ciro ele coloca 6 grandes eixos no seu projeto Plano Nacional de Desenvolvimento. O primeiro é o complexo da indústria petrolífera, que é gás e bioenergia. Que o Getúlio começou isso com a criação da Petrobras, a afirmação soberana do Brasil, né? Depois ele fala do complexo industrial da saúde. Se você me permite interromper, o Getúlio começou muito antes da criação da Petrobras. A Petrobras foi criada em 1953, no segundo governo dele. Mas no primeiro governo, já em 1931, ele baixou um decreto que acabava com uma verdadeira farra de concessões que tinha existido na República Velha, né? Eram os governos estaduais que faziam concessões de petróleo e, por exemplo, o grande estado do Amazonas, daquele tamanho, foi dividido em 6 fatias. 4 dessas fatias foram concedidas às subsidiárias da Standard Oil, a atual Exxon. O Getúlio acabou com isso. E concessões sem autorização do governo federal. Depois foi adotando outras e outras medidas que culminaram no segundo governo com a criação da Petrobras. Isso tudo se passa pelo Conselho Nacional do Petróleo, né? Que houve a grande discussão, inclusive, com os militares. Sim. E conta um pouco essa história, Zé, que você que é especialista nessa questão. Como é que se deu esse conselho, essa briga toda em torno da Petrobras? O que levou, inclusive, o Getúlio ao suicídio também, uma das causas, a questão do petróleo no Brasil, né? Bom, olha, foi uma série de decretos que ele assinou em 1938, conhecidos como o Decreto de Criação do Conselho Nacional do Petróleo. Esse conselho tinha representação de vários ministérios, inclusive dos ministérios militares, o que era muito importante, porque petróleo é uma matéria de segurança nacional. E o Fernando Henrique acabou com o Conselho Nacional do Petróleo para acabar com a presença de militares na definição de uma política petrolífera. Agora, em 1938, tinha acontecido que o governo do México
presidido pelo general Lázaro Cárdenas, que foi uma espécie de Getúlio mexicano, tinha nacionalizado a indústria petrolífera, que até então pertencia às multinacionais. Aí as multinacionais reagiram e queriam que os Estados Unidos novamente invadissem o México para garantir as concessões deles. O presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, percebeu que em 1938 os Estados Unidos invadirem de novo o México seria jogar não só o México, mas toda a América Latina numa posição de antipatia pelos Estados Unidos, que acabaria redundando em simpatia pelas potências do eixo, pela Alemanha nazista do Hitler e pela Itália fascista do Mussolini. O Roosevelt não permitiu a invasão do México. O Getúlio sacou: olha, você não vai invadir o México, não vai invadir o Brasil. E nacionalizou, anulou todas as concessões petrolíferas que existiam e nacionalizou as reservas de petróleo. Elas deixariam de ser propriedade privada e passariam a ser propriedade pública, propriedade nacional de todo o povo brasileiro, né? Então, a história do Conselho Nacional do Petróleo começa aí. Quer dizer, esses decretos de 1938 foram uma antecipação da criação da Petrobras. Você falou aqui, eu quero fazer um recorte aqui do Roosevelt. E o Roosevelt foi o presidente que tirou os Estados Unidos da crise econômica devido à quebra da Bolsa de Valores de 29. E ele diz que se inspirou muito em Getúlio Vargas, nas medidas que ele adotou sobre o que ele fez nos Estados Unidos. Você pode me contar um pouco essa história? O que Getúlio inspirou o Roosevelt na recuperação econômica dos Estados Unidos? O Roosevelt assumiu o governo dos Estados Unidos em 1933. O Getúlio assumiu o governo do Brasil em novembro de 1930. Então, quando o Roosevelt chegou, o Getúlio já tinha feito boa parte da legislação trabalhista, tinha feito esse decreto sobre petróleo, tinha anunciado o projeto siderúrgico que acabaria com a ajuda do Roosevelt, viraria Volta Redonda, né? Então, o Roosevelt estava observando tudo isso. Em 1936, ele fez uma escala, viajando de navio, ele fez uma escala no Rio, a caminho de Buenos Aires, onde participaria de uma conferência internacional sobre o problema da paz. E numa entrevista que ele deu no Rio, ele disse o seguinte: olha, o meu New Deal, o meu programa de reforma social e de recuperação econômica, tem, na verdade, dois autores. Um desses autores do New Deal sou eu. O outro autor do New Deal é o presidente Vargas, que estava ali ao lado dele. Ou seja, o exemplo brasileiro da Revolução de 30 e da era Vargas inspiraram um grande presidente dos Estados Unidos a recuperar a economia do seu país e a iniciar um programa de reforma social, de resgate dos direitos trabalhistas nos Estados Unidos. Aí a gente vai voltar a essa questão dos complexos que o Ciro fez no livro dele. Mas aí você toca num assunto muito importante. Não há desenvolvimento sem intervenção do Estado. E isso se coloca contra o neoliberalismo e essa propaganda que se faz ao neoliberalismo, né? Tudo é um mercado. Agora, nessa crise, por exemplo, pandêmica que nós vivemos, né? A gente vê que só o Estado salva. O Getúlio tinha essa visão e o Ciro tem essa visão. Qual que é a sua avaliação sobre o Estado como indutor do desenvolvimento nacional? É inevitável a participação do Estado no desenvolvimento do país. Não há exemplo, não há caso de um país crescer economicamente e se transformar economicamente numa grande potência sem intervenção do Estado, a começar pelos Estados Unidos, né? Acho que o vice-presidente Alexander Hamilton, acho que foi vice-presidente do general George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. No mesmo momento em que, na Inglaterra, o Adam Smith está publicando A Riqueza das Nações, que foi a Bíblia do liberalismo econômico clássico e é a Bíblia do neoliberalismo atual. No momento em que o Adam Smith está publicando esse livro na Inglaterra, o Alexander Hamilton está publicando nos Estados Unidos um documento chamado Relatório das Manufaturas.
em que ele sugeria ao governo Roosevelt proteger a nascente indústria que se desenvolvia nos Estados Unidos. Porque se não tivesse proteção, ela não aguentaria a concorrência da indústria europeia. Então, tem essa conversa toda de hoje, antiprotecionista, mas, na verdade, a riqueza dos Estados Unidos, o país mais rico de toda a história do gênero humano, a riqueza dos Estados Unidos começou pela intervenção estatal na economia, pelo relatório das manufaturas do Alexander Hamilton. E no Brasil, antes de 1930, nós éramos uma economia monocultora de café, né? E, aliás, Getúlio, já na juventude, sabia disso, se ocupava disso. Em 1906, com apenas 24 anos, ele foi escolhido pelos colegas dele da Faculdade de Direito para fazer um discurso de saudação ao presidente eleito, Afonso Pena, que visitaria Porto Alegre. Nesse discurso, ele protestou contra o que ele chamava de coação da história. Coação da história sobre países como o Brasil, obrigados a recomprar industrializados e muito mais caros os produtos da sua própria exportação, cada vez mais baratos. O Brasil exportava minério de ferro e tinha que importar todos os produtos da siderurgia, desde o navio, a locomotiva, o trilho, o automóvel, as máquinas, e chegou a importar, por incrível que pareça, o Brasil chegou a importar as enxadas com que o nosso caipira plantava um canteirinho de mandioca para não morrer de fome. Então, já na juventude, o Getúlio via esse problema, tinha visão desse problema. E quando ele assumiu o governo em 1930, a primeira iniciativa econômica dele foi o projeto siderúrgico. Ele disse num discurso em 1931, em Belo Horizonte, o seguinte: o maior problema da economia brasileira é o problema siderúrgico. Se a iniciativa privada não tiver condições, o governo federal vai bancar a instalação da siderurgia no Brasil. De fato, a iniciativa privada não teve condições e Getúlio criou Volta Redonda, que foi o começo da transformação da nossa economia numa das 10 maiores economias do mundo. O Brasil era o país que mais crescia do mundo naquela época, como hoje é a China. O Ciro fala dessa questão do espetacular crescimento do Brasil no último século, né? E ele, inclusive, nessa questão, quando ele defende o polo industrial do petróleo e gás, ele dá um exemplo muito claro que o Brasil hoje é autossuficiente em petróleo, exporta o produto bruto, mas tem que importar o produto refinado, né? Sim, e essa é a grande crítica que ele faz. Né? A mesma coação da história que o Getúlio denunciou em 1906. Mais de 100 anos depois, nós regredimos ao passado. A história se repete, então, como aconteceu. Sim, sim. E é por isso que o Ciro diz que precisamos de um programa de recuperação semelhante ao programa de Getúlio Vargas na Revolução de 30. O outro complexo que o Ciro defende é o complexo industrial da saúde, que hoje a gente vê, diante da pandemia no Brasil e no mundo, o quão importante é. Hoje o Brasil está de joelhos frente à China, que é um dos únicos países do mundo que produz os equipamentos, como máscara, como... É um absurdo, né, Zé? Um país como o nosso, né? Já foi a oitava economia do mundo, não produzir máscara para proteger a sua população, né? Não, você não fica indignado com essa situação de dependência do nosso país? Indignado, inconformado, mas também esperançoso, porque vai ter que mudar. O Covid, por exemplo, revelou, para quem não sabia, a importância do SUS. O que está aguentando a pandemia no Brasil é o SUS, não é a medicina privada, né? Agora, o SUS é propriedade pública, é tão propriedade pública quanto a Petrobras, né? Está no mesmo esquema, é o mesmo paradigma que nos levou a criar a Petrobras, nos levou a criar o SUS, que foi instituído
pela Constituição de 1988, mas que teve como antecedentes muita coisa que o Getúlio fez no primeiro governo. No primeiro governo, ele criou o Instituto de Previdência, que o Brasil não tinha Previdência Social. Hoje são unificados no INSS. Na época, cada categoria tinha o seu. E esses institutos foram criando hospitais, ambulatórios, serviços médicos, que foram a base para a criação do SUS a partir da Constituição de 1988. Então, nós estamos vendo agora como é importante ter uma iniciativa estatal e ter uma organização de propriedade pública a serviço de um país e de um povo afetados, devastados por uma desgraça como essa pandemia. Quero ver agora inventar de privatizar o SUS. O outro complexo que o Ciro defende, Zé, é o complexo industrial do agronegócio, que é o que sustenta hoje o Brasil. Mas ele não discrimina a questão do pequeno agricultor rural. E fala, por exemplo, da reforma agrária, que sempre foi uma bandeira muito cara ao trabalhismo, né? Como é que você vê essa junção do agronegócio com o pequeno agricultor? Eu não posso achar que seja impossível a convivência da pequena propriedade privada ou cooperativa com o agronegócio, né? O pessoal do agronegócio alega, por exemplo, que adota hoje técnicas muito modernas de trabalho e produção, que, na verdade, é tanto uma indústria quanto uma atividade agrícola. E o MST tem dado um exemplo que não está muito visível, não é muita gente que conhece. O MST está produzindo muita coisa, produtos naturais, biologicamente corretos, ecologicamente corretos, e está vendendo esses produtos a um preço ótimo em alguns entrepostos que ele consegue montar, assim, na casa de uma família, até num apartamento tem lá, às vezes, uma quantidade de legumes, hortaliças. Eles vendem leite, vendem ovo, vendem queijo. Quer dizer, a reforma agrária está começando a adquirir uma dimensão econômica, né? Ela dá muito trabalho a um grande número de pessoas, ela combate o desemprego e ela fornece produtos baratos e de ótima qualidade e de absoluta correção ambiental. Então, o agronegócio é o que está sustentando a economia brasileira. O Brasil é um grande exportador de proteínas animais e proteínas vegetais, né? Então, não vejo por que a reforma agrária tenha de ser contra o agronegócio e o agronegócio tem que ser contra a reforma agrária, né? Há lugar num país da extensão territorial do nosso, eu acredito que haja lugar para aquela atividade agrícola que exige grandes extensões de terra, assim como há lugar até para pequena propriedade familiar. O outro complexo que o Ciro defende é a questão do complexo industrial da defesa. Não tem como reafirmar nossa soberania se a gente não tiver uma defesa plena? O Bolsonaro, acho que conseguiu paralisar um projeto importantíssimo que tem sido objeto de muito equívoco e, sobretudo, de muita fake news. É o projeto do submarino nuclear. As pessoas são induzidas a acreditar que esse submarino é o submarino que vai carregar no seu bojo um monte de bomba atômica para explodir não sei onde. Mas não é nada disso. Ele se chama submarino nuclear porque ele é movido à energia nuclear. Ao contrário dos submarinos convencionais, o nuclear pode ficar muito tempo embaixo d'água, pode patrulhar sem subir à tona, pode patrulhar toda a extensão do pré-sal, né, que fica no Atlântico Sul, num lugar em que o Brasil tem direito exclusivo, direito econômico exclusivo, e o pré-sal é objeto de muita cobiça, tanto que os Estados Unidos recriaram a Quinta Frota para o Atlântico Sul e para ficar
ali de olho no pré-sal. Mas não só os Estados Unidos. Há algum tempo eu vi um debate, não me lembro se foi na TV educativa ou se foi na Globo News, do qual participava um professor da Escola Superior de Guerra, que era notoriamente um homem de direita, ultraconservador, então, mas ele também defendia o investimento na área da defesa, que o Brasil tinha que investir para se defender. E ele advertia, por exemplo, ele disse, olha, estamos com pressão aí, temos que tomar cuidado, não sabemos amanhã o que esse Putin vai inventar em favor da Rússia e tentar tomar o nosso pré-sal. Quer dizer, aquele professor direitista tinha medo de uma tentativa de intervenção da Rússia no pré-sal. A esquerda argumenta com a recriação da Quinta Frota Americana para mostrar o perigo de uma eventual tentativa americana também de intervenção no pré-sal. Até porque o petróleo do pré-sal é muito mais barato que qualquer outro petróleo comprado pelos Estados Unidos. Não tem um custo militar do petróleo do Iraque, da Arábia Saudita, do Oriente Médio. Né? O Atlântico Sul é uma região em paz, não tem conflitos. Então, ter a posse do pré-sal no Atlântico Sul é uma dádiva de Deus, que coube ao Brasil, aliás, para compensar tantas injustiças que o nosso país tem sofrido ao longo dos séculos. Você tocou em alguns aspectos muito importantes, né? E aí entraria até no quinto complexo industrial, que seria o complexo industrial da construção civil. Acontece que tanto o pré-sal como o projeto nuclear brasileiro, ele foi bombardeado pela Lava Jato, que quebrou, né, por exemplo, a engenharia civil no Brasil, né, que a gente tinha grande potencial. Ele, por exemplo, vendeu e tentou desmontar a questão nuclear brasileira. Você, no seu artigo, você fala da Lava Jato. Qual a sua avaliação do prejuízo que a Lava Jato trouxe à questão estratégica do Brasil e que o Ciro toca nesse projeto dele em vários pontos sensíveis que a Lava Jato desmontou? Qual é a sua avaliação? A Lava Jato foi produto de uma atitude muito simplória e muito ignorante. Eles acharam que o maior problema do Brasil era a corrupção, quando, na verdade, existe corrupção no mundo inteiro, não é no Brasil que ia ficar fora disso, né? Mas muito maior que o problema da corrupção é o problema da desigualdade social e da concentração de renda, que é uma das maiores, das piores concentrações de renda do mundo. Né? Então, animados até de um espírito religioso, espírito de cruzada, eles resolveram limpar o Brasil, né? achando que, acabando com a corrupção, tudo ia dar certo na economia brasileira. Ou seja, estavam achando que o sistema neoliberal, que esse modelo injusto e sem lógica, é o que é prejudicado pelo pecado de alguns corruptos. Se você tirando o pecado, tirando o corrupto, o sistema vai funcionar bem. Agora, não tem como funcionar bem um sistema econômico em que o mercado financeiro se apodera até controle da indústria, né? Coisa que vem sendo denunciada não por líderes de esquerda, está sendo denunciada por alguns bilionários como Jorge Soros. O Soros encabeça um grupo de bilionários patriotas nos Estados Unidos, que publicou uma carta no New York Times pedindo que o governo americano institua impostos diretos sobre grandes fortunas e grandes heranças. Quer dizer, sobre a fortuna deles, sobre a herança deles próprios. Por quê? Porque estão vendo que essa concentração de renda no mundo é um absurdo e é suicida. Há algum tempo, um relatório da Oxfam, aquela ONG ligada à Universidade de Oxford, divulgado nas vésperas do Fórum Social, do Fórum Econômico Mundial lá de Davos, mostrava que num planeta como o nosso, de 7 bilhões de habitantes, metade da riqueza existente
era controlada por menos de 70 indivíduos. Eram 65 bilionários, talvez já exista até algum trilionário, por causa dessa concentração de renda que é suicida. Se nós queremos evitar uma explosão social, né, nós temos que colocar os olhos nisso e começar o quanto antes a corrigir essa excessiva concentração de renda que atormenta o mundo inteiro e amedronta até os grandes bilionários. Você está falando um pouco de geopolítica e tal. Hoje existe uma disputa muito grande entre Estados Unidos e China. O Ciro até coloca isso no livro e você também argumenta que é a questão do 5G. Hoje não se precisa mais de tanque de guerra, de soldado para desestabilizar democracias. A gente viu o que aconteceu no Brasil. O mesmo discurso que usaram contra Getúlio, que o governo Vargas era um mar de lamas, usaram contra o Jango, usaram contra a Dilma, a Lava Jato fez esse serviço para desestabilizar o Brasil. Como é que você vê esse projeto do Ciro nessa geopolítica hoje tão polarizada entre Estados Unidos e China? Olha, a mesma coisa que fizeram com Getúlio, o mesmo tipo de acusação, vão jogar em cima do Ciro. Ele sabe disso, né? Porque as opções dele contrariam interesses anti-brasileiros. E esses interesses anti-brasileiros, que têm seu centro fora do Brasil, esses interesses dispõem de tentáculos dentro do Brasil, né? De brasileiros que, alguns por malandragem, outros por boa-fé, acreditam, como o pessoal da Lava Jato acreditava, que o sistema está certo e o pecado é que compromete o sistema. Não é o sistema que está certo. Se até os bilionários americanos estão pedindo impostos sobre as grandes fortunas, isso é uma prova de que o sistema não está certo. O mundo precisa evoluir para um outro método de convivência econômica e social. Então, o Ciro vai ser vítima disso. Logo que se disseminar, que se alastrar o debate sobre essas ideias que ele está lançando, né? Da mesma forma que o Brizola foi atacado no tempo dele, Jango foi atacado, Getúlio Vargas foi atacado. É inevitável, porque é uma luta de interesses. Assim como é inevitável esse confronto hoje entre a China e os Estados Unidos. Esse confronto China e Estados Unidos é a nova Guerra Fria, é o novo grande embate que a humanidade está vendo, né? É briga por mercado, é briga por tecnologia, e o Ciro quer entrar nessa briga quando ele defende, por exemplo, no último ponto do complexo, não existe todo esse complexo que o Ciro quer colocar no Brasil sem tecnologia, sem investimento em educação. Como é que você vê essa briga dos Estados Unidos com a China e o Ciro com essa questão de avançar na tecnologia do Brasil? Olha, sobre a briga dos Estados Unidos com a China. A China, quando cresce pouco, cresce 6% ao ano. São os anos ruins em que eles próprios admitem que é preciso conter um pouco o avanço da economia e coisa e tal. Cresce 6% nos anos ruins. Os Estados Unidos, nos anos bons, não chegam a crescer 3%. O mundo capitalista, da mesma forma. Então, é inevitável. Nos Estados Unidos já havia até apostas qual é o dia em que o PIB da China vai bater o PIB dos Estados Unidos. Né? Então, nós vamos ter, de novo, talvez um mundo bipolar. Né? Agora, o Brasil comercia com os Estados Unidos, comercia com a China. E, aliás, um dos sinais desse fenômeno chinês é que hoje a China é o maior cliente comercial do Brasil, muito maior que os Estados Unidos. Né? Vamos dizer, a guerra nuclear se tornou impensável há muito tempo. Eu acho que vão conviver a China e os Estados Unidos, assim como conviveram, depois de certo ponto, conviveram os Estados Unidos e a antiga União Soviética na época da Primeira Guerra Fria. Né? E o tom dessa guerra pode mudar para melhor já em novembro deste ano, quando houver eleição nos Estados Unidos. As pesquisas indicam que o Trump vai perder e que quem vai ser eleito é o Joe Biden,
o candidato do Partido Democrata. Isso muda as coisas de uma hora para outra. Não só nos Estados Unidos, vai mudar aqui. Vai mudar aqui. Se o governo Bolsonaro ainda estiver de pé, vai ter que mudar, e ele já está sendo alertado, né? Talvez até por esse chanceler que ele inventou, Ernesto Araújo, que tome cuidado com o que ele diz, não pode continuar manifestando aquele apoio indevido ao Trump. Quer dizer, o presidente do Brasil não pode tomar partido numa eleição em outro país, assim como nós não queremos que o governo americano tome partido numa eleição brasileira. Então, esses próximos meses vão ser decisivos para se perceber o que é que vai acontecer. No momento, o que está acontecendo é uma ofensiva das potências capitalistas contra a China. Ainda ontem, a Inglaterra resolveu vetar projetos daquela Huawei chinesa, alegando que eles comprometem a segurança nacional da Inglaterra. Mas a China também é poderosa, tem relações de comércio muito grandes, muito intensas com todos os países do mundo, né? E a coisa, até o inevitável, é a coisa se equilibrar, né? O planeta não é pequeno demais para os dois coexistirem, não é. Mas aí você me traz à tona a questão dos BRICS. E os governos do PT, que surgiu essa questão dos BRICS, né, que é a união da Rússia, da Índia, da África do Sul, da China e do Brasil, que está parado no governo do Bolsonaro. Seria uma nova conjuntura mundial essa questão dos BRICS para sair dessa questão, né, de dependência do dólar, de dependência do imperialismo americano? Como é que você vê essa questão dos... Olha, o BRICS é um grande instrumento de emancipação de um país como o Brasil, de um país como a África do Sul, por exemplo, né? Da mesma forma que deveria ser o Mercosul, que foi freado deliberadamente, porque não interessa aos Estados Unidos nem que os países dos BRICS se unam, nem que se unam os países da América Latina, do Cone Sul, não interessa. Mas a história não para, né? Ela pode, às vezes, parecer que parou, mas ela está andando. Então, a coisa dos BRICS não é só a presença do Bolsonaro no governo que trava o impulso brasileiro em favor dos BRICS. É a presença do governo da Índia, aquele Modi, que é amigão do Bolsonaro, né, amigão do Trump também, foi eleito por essa figura sinistra, o Steve Bannon, que está agora querendo entrar na campanha do Trump, né? O Modi está provocando na Índia conflitos raciais e religiosos, com a perseguição à população islâmica da Índia, né? Acredito que, assim como o Bolsonaro, o Modi não vai ficar eternamente no governo da Índia, né? A coisa vai mudar, assim como é muito provável que o Trump não fique no governo dos Estados Unidos. Aí o esquema dos BRICS anda de novo e o Mercosul anda de novo. Zé, o grande eixo do livro do Ciro Gomes, e que você avalia isso também, é a questão da distribuição da riqueza produzida no Brasil. E a distribuição da riqueza no Brasil mexe com questão patrimonialista. O Brizola tinha uma frase que lhe dizia que a propriedade privada é tão boa que é para todos. Como é que surgiu essa frase do Brizola? Você que era muito amigo do Brizola, como é que surge isso? E o Ciro, até no livro dele, ele cita essa frase do Brizola. A propriedade é boa para todos? Sim, ele já, como governador do Rio Grande do Sul, ele estimulou muito os movimentos de reforma agrária. Antes do MST, existiu no Rio Grande um movimento chamado MASTER, que era o movimento dos agricultores sem terra, né? Na época que se discutia, era muito mais a reforma agrária, né? Então, ele, na formulação do programa do PDT, né, sustentou essa tese de que o PDT é a favor da propriedade para todos. Eu não sei exatamente quando, pela primeira vez, ele pronunciou essa frase, mas teve uma das vezes que a pontaria dele foi extraordinária,
que eu assisti um programa de televisão em que ele foi entrevistado por um empresário chamado Henri Maxud, na TV Bandeirantes. O Maxud, como não era jornalista, era empresário, ele era muito atrevido, muito insolente nas perguntas que ele fazia aos entrevistados dele. Então, ele chegou para o Brizola, assim, e disse assim, muito mal criado, né? Grosseiro. Ele disse, então, governador, esse seu socialismo moreno aí vai acabar com a propriedade privada no Brasil? O Brizola, na verdade, gostava de desafios desse tipo. Ele gostava de ser desafiado, porque ele sabia responder ao desafio. Aí ele respondeu assim, não, senhor Marcos, mas com uma calma, não ficou irritado, nem nada, com uma calma, o Brizola respondeu, não, senhor Marcos, o PDT não é contra a propriedade privada. O PDT, o socialismo moreno, gosta tanto da propriedade privada que quer a propriedade privada para todos. Aí o Marcos ficou assustado. Ele disse assim, para todos, governador, muito assustado. O Brizola disse assim, para todos. Sim, senhor, a propriedade para todos. O senhor é contra? Né? O plutocrata era contra que a propriedade privada seja para todos. Como é que você defende o Instituto da Propriedade Privada se você não admite que ele possa ser extensivo a todas as pessoas? Ou pela reforma agrária, ou, por exemplo, por uma reforma urbana, que, aliás, já é urgente, se tornou urgente no Brasil. Essa questão de reformas, o Ciro toca muito no seu livro, e você analisou no seu artigo também, essa questão de um Ciro reformista, né? E aí não tem como não falar de reforma se não lembrar de Jango, né? O Ciro toca em vários pontos das reformas que o Jango queria. Como é que você avalia as reformas de Jango e as reformas que o Ciro propõe no seu livro? Olha, a principal reforma que o Jango queria era a reforma agrária. Naquela época, tinham surgido as ligas camponesas. No governo do Jango foi muito estimulada a sindicalização do trabalhador rural, né? E a reforma agrária era a principal reforma que se discutia. O Jango pedia ao Congresso uma reforma constitucional que permitisse desapropriações para a reforma agrária, um pagamento parte em dinheiro, parte em títulos da dívida pública, porque não havia como pagar tudo em dinheiro e imediatamente, como a Constituição de então exigia. O Jango foi derrubado, em grande medida, por causa da campanha da reforma agrária. Agora, logo que ele foi derrubado, o governo do general Castelo Branco conseguiu do Congresso uma reforma constitucional que permitia ao governo dele exatamente o que o Jango pedia, que as desapropriações fossem pagas parte em dinheiro, parte em dívida pública. O problema não era a desapropriação, o problema era o Jango, porque a verdade é que os governos militares não avançaram com a reforma agrária e o governo do Jango avançaria. Esse era o problema, e por isso o Jango foi derrubado. Agora, o Brizola, ele tinha uma verdadeira paixão pela educação. E, juntamente com Darcy Ribeiro, criaram o CIEPS, que era uma revolução. A melhor educação hoje no Brasil é do Ceará, comandado pelos irmãos do Ciro. O Ciro também teve participação importante. É possível essa junção de projetos para a gente criar o CIEP do século XXI? Como é que você vê essa questão da educação que o Ciro coloca no livro tão bem sobre investimento, sobre mudanças, sobre reformas na educação? Olha, o Ceará tem hoje a melhor educação pública do Brasil. Foi feito no Ceará aos outros estados, vai ser um grande avanço, um avanço comparável ao dos CIEPs, que o Brizola construiu no Rio e que foram desmantelados, foram desmanchados pelos governos seguintes. Dá até para a gente pensar que a elite brasileira, ou a parte mais rombuda da elite brasileira, né, a parte bolsonarista da elite brasileira, não quer que a educação pública avance, porque não quer que o povo tenha acesso à educação. A gente vê, por exemplo, certas reações à política de cotas nas universidades, né? A dondoca que fica escandalizada porque a filha da sua cozinheira
entrou na universidade graças ao sistema de cotas, enquanto a sua própria filha foi reprovada porque não estudou o suficiente. Esse travo elitista e desumano ainda existe no Brasil. Por isso é que os CIEPs foram tão rejeitados, foram destruídos depois que o Brizola saiu do governo, e a mesma tentativa acho que vão querer fazer com a escola pública do Ceará, né, e com o que for feito de escola pública a partir do governo federal. Né? É o medo dessa elite rombuda de que o menino pobre, a menina pobre, alcancem pelo seu talento, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, posições que os seus próprios filhos não vão alcançar. Agora, há fatores econômicos, vamos dizer, que conspiram a favor da educação. O exemplo dos chamados tigres asiáticos, né? Coreia, Tailândia, aqueles outros países daquela região. A Coreia hoje é um país importante, ganha até Oscar no cinema. Né? Como é que a Coreia avançou desse jeito? Avançou num modelo econômico que juntava a iniciativa estatal, a iniciativa privada e a cooperação dos sindicatos. E avançou com a educação. Né? O Japão também é considerado um dos tigres asiáticos, também é fruto da educação, mas isso vem atrás, vem no século XIX, da restauração Meiji. Né? Então, certos interesses econômicos vão verificar que vale a pena investir na educação. O Brizola tinha uma frase que ele dizia que ele era o fio condutor da história, que ligava Getúlio, Jango e ele. O Ciro é a continuidade desse fio condutor da história? Como? Desculpa, o Ciro é a continuidade desse fio condutor da história? Sim. E uma coisa que precisa se observar é que 2 anos antes da eleição presidencial, ele já publicou esse livro com o seu projeto de governo, já avisou no livro que vai preparar novas edições, que à medida que os fatos vão acontecendo e que a história vai avançando, certas propostas têm que evoluir, certas propostas têm que avançar ainda mais. Eu acredito, por exemplo, que nós vamos marchar logo para um grande debate sobre a questão da reforma urbana. Tem que acabar com as favelas. Não dá mais para conviver com favela. E a Covid-19 deixou isso claramente demonstrado em todos os noticiários de televisão. Zé, para a gente terminar, você ainda mantém o dever da esperança? Tenho. Não só o dever da esperança, como a alegria da esperança. A única maneira de a gente encarar com maturidade isso que nós estamos vivendo, esse horror que nós estamos vivendo, é a esperança. Né? Senão, nós mergulharíamos naquela história do absurdo da condição humana, que o Brasil não tem jeito, que o mundo não tem jeito, até que o ser humano como disse alguém lá décadas atrás, o ser humano é o câncer da natureza que vai destruir o planeta Terra e a vida em todo o universo. Nós estamos aqui, né, recebemos essa herança, temos que transmiti-la, pelo menos melhorada às gerações que vão nos suceder. Por isso, além de um dever, eu acho que a esperança é uma alegria. Você conviveu muito com o Brizola. Qual o conselho que o Brizola daria para o Ciro no atual momento? O que você imagina que o Brizola diria para o Ciro? Primeiro, eu diria, continue, tenha paciência, invista na educação, invista no desenvolvimento, invista na justiça social, invista na soberania. Você, fazendo isso, terá feito o que eu próprio faria. Quero te agradecer, Zé, pela oportunidade de entrevistar você. Você que é um grande colaborador do trabalhismo, do Centro de Memória Trabalhista. Não tenho palavras para agradecer, suas considerações finais para a gente encerrar.
Quem agradece sou eu pela oportunidade de discutir essas questões todas que raramente alcançam as colunas da grande mídia e os espaços da grande televisão, né? O desafio do coronavírus é uma coisa, às vezes, que parece ameaçadora, mas é também uma grande oportunidade de nós discutirmos o nosso futuro. Quero agradecer aos nossos internautas e pedir para que vocês se inscrevam no YouTube do Centro de Memória Trabalhista, nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigado, Zé, e aos internautas, até a próxima. Obrigado, eu.